Queria chamar, hoje é Talk Show. Manda a tela, Montilho. Talk Show. E hoje a gente vai, no último Talk Show a gente entrevistou 2 personagens bíblicos, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai entrevistar, na verdade, uma pessoa hoje, e eu quero aquela salva de palmas, no estilo soul, aquela gritaria, no estilo acampamento, para a convidada de hoje, hein? Vou falar o nome dela, aí vocês já sabem o que vão fazer, né? Então, uma salva de palmas para Cris Belloni. Pode vir, Cris. Gente, a Cris Belloni, ela é mãe de um adolescente nosso. Gabi, levanta a mão aí. Mãe do Gabriel. Gabi, gente boa. A Cris, para quem não sabe, ela é jornalista do Portas Abertas, né? No Guia Me, que é um portal de notícias. Quer falar, Cris? Falo. Eu trabalho como jornalista num portal de notícias chamado Guia-me e trabalho somente com notícias cristãs. Isso aí. Isso é o básico. É isso aí. Vamos lá. A gente preparou umas perguntinhas para fazer com a Cris hoje. Tudo bem, a mesma folha, porque eu preparei 2. Obrigado. E aí as perguntinhas vão ser o seguinte. Vão ser um tema bem objetivo, para a gente entender mais como a Cris ela é bastante do meio cristão, ela entende bastante do que está acontecendo hoje no mundo. Então ela vai ter bastante conteúdo para falar para a gente, né, Cris? Amém. Então, Cris, para começar, queria que você falasse um pouquinho para nós. Como que está o cenário hoje cristão no Brasil e depois um pouquinho no mundo, no contexto geral, assim? Bom, no Brasil, o que a gente vê é uma igreja adormecida, quando a gente tem um pouco de contato com a igreja perseguida. Então, hoje, quando a gente fizer a comparação do que acontece com a igreja perseguida e de como nós estamos vivendo, a gente vai perceber esse adormecimento e entorpecimento da nossa parte. Agora, o cenário mundial da igreja perseguida, hoje, é oficialmente 365 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Isso espalhado em 50 países que fazem parte da lista mundial da perseguição e mais 27 países em observação. Então, se a gente tem hoje, oficialmente pela ONU, 195 países, a gente pode dizer que 57 países já conhecem a perseguição aos cristãos. Lembrando que a perseguição aos cristãos é um dos sinais do fim dos tempos, descrito na Bíblia. Então, a gente está vendo que isso está avançando cada vez mais. Nesses 50 países onde a perseguição é maior, e quando a gente fala em maior, é maior violência, violência do tipo pessoas torturadas, presas, degoladas, humilhadas, pessoas que vivem à margem da sociedade, né, não são aceitas na sociedade por serem cristãs. Então, nesse contexto, a gente tem 50 países, o que é muito, não é? E a gente não ouve falar isso na TV. Não é o tipo de notícia que a gente tem. Mas nós que somos cristãos, nós temos obrigação de saber disso. Porque vai chegar o dia em que todos os países do mundo vão conhecer o que é a perseguição. E está chegando, né, cada vez mais perto. As coisas estão ficando, quando a gente para pensar assim, conforme o tempo vai passando, as coisas começam a ficar mais difíceis, né? Sim. Então, para a gente do cristianismo, a gente que é cristão, a tendência é piorar realmente para o nosso lado. Deus já mostra isso na Bíblia para a gente, para nos preparar. Ó, as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. E vão ficando, né? Para quem não sabe, a igreja perseguida... Cris, fala um pouquinho sobre o que é a igreja perseguida, só para eles entenderem. Onde existe, por exemplo, um país comunista, um país de contexto muçulmano, ou um país onde prevalece a ditadura, né, como forma de governo, o cristianismo não pode existir, de maneira alguma. Então, nesses países, ser cristão é crime. Por isso que é um crime punível com a morte, né? Muitas pessoas
Pode parecer estranho a gente falar sobre isso, mas tem pessoas sendo crucificadas até o dia de hoje, no Irã, no Iraque, por exemplo, por serem cristãs. Então, a igreja perseguida é onde existe a igreja num país onde o cristianismo não é permitido. E, mesmo assim, a igreja sobrevive. Essa é a parte bonita do cristianismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A força do cristão perseguido muda a nossa visão de cristianismo, totalmente. Perfeito. Entrando no... Como você explicou um pouquinho do contexto no Brasil, do contexto no mundo também, eu queria que você desse uma ideia pra gente. Como a gente está falando para adolescentes hoje, tem alguns pais também, mas a maioria é adolescente, como que, por exemplo, nós, no caso eu sou jovem, mas como que eles, adolescentes, devem se comportar, devem agir em relação a essa situação desse contexto? Em primeiro lugar, buscar conhecimento do que acontece com o cristão ao redor do mundo. Porque quando a gente lê na Bíblia que nós somos o corpo de Cristo, a gente precisa entender que o corpo está espalhado no mundo inteiro. E, às vezes, a gente se limita ao Brasil, ou, às vezes, até na igreja local. A sensação que dá é que a igreja se limita, por exemplo, à IBC, a igreja em Santo André, a igreja no nosso estado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é conhecer a situação e a gente se entender como igreja de uma maneira mais ampla. A partir disso, a gente precisa orar. Na verdade, a gente tem um privilégio, né, de viver aqui. Temos. Você quer contar um pouquinho sobre esse privilégio? Porque, assim, a gente hoje, a gente vive num contexto, por exemplo, que a gente sai na rua. Quem aqui faz parte do evangelismo do Soul? Levanta a mão. Uhul. Uma galerinha faz. E da igreja, alguém faz? Da igreja em si mesmo, Ministério de Evangelismo da igreja. Ali. Luciano ali, né? Aí, o que acontece? A gente tem uma liberdade para falar sobre esse evangelho, né? Sobre a Bíblia, sobre Jesus. Então, a gente vai, por exemplo, eu gostava muito de ir no Hospital São Paulo. Muita gente vai no Lacan. Eu ia no Hospital São Paulo e a gente podia levar violão, a gente podia tocar, a gente podia cantar. Adorar o nome de Deus, assim, com livre e espontânea vontade. E eles davam essa liberdade para a gente dentro de lugares, né? Você pode sair na rua e você pode pregar. Você pode falar. O que não acontece, né, no mundo aí fora. Exatamente. E, às vezes, a gente se acomoda nessa situação. É muito fácil para a gente. Então, principalmente na nossa igreja, né, que a gente tem cadeiras confortáveis, tem ar-condicionado. Então, a gente não para pensar que tem pessoas que não têm esse privilégio. Quando a gente fala de Bíblia, por exemplo, e a gente tem a Bíblia e não lê a Bíblia, a gente não tem ideia que tem gente desesperado por ter uma Bíblia para poder conhecer a palavra de Deus, porque a pessoa se converte, se torna cristã, e ela quer conhecer a palavra de Deus. E aí, o que está escrito? E muitas vezes ela tem acesso a uma página da Bíblia, a um versículo bíblico, e ela vive através daquele versículo. Ela literalmente vive a Bíblia, mas a partir só daquele pedacinho. Então, para eles, o que a gente faz aqui é o máximo. Só que a igreja perseguida tem essa percepção de que a gente não aproveita o suficiente. A gente, às vezes, faz um culto de 2 horas, 3 horas, pode achar muito, é cansativo. Igrejas na África, quando têm liberdade de fazer um culto, eles começam de manhã e querem terminar no outro dia, se puder. Porque estar na presença de Deus, dentro de um lugar onde tem vários adoradores, para eles é um grande privilégio. E, às vezes, a gente não se atenta a esse privilégio que a gente tem. O quanto é bom estarmos aqui sem ter um policial lá do lado de fora. Entra um pouco na nossa expectativa e realidade, né? Por exemplo, a realidade hoje, vou dar um exemplo para vocês. A gente vem num culto aqui de sábado, do Soul, tirando o acampamento. Para muitas pessoas, na verdade, se torna um culto cotidiano. Todo sábado eu vou na igreja, todo sábado eu oro. Participo do louvor, encontro os amigos, dou um rolê depois, vou para casa, beleza. Acabou, domingo eu estou lá, escola bíblica, culto da manhã, beleza, fim. Mas será que a gente deveria tratar isso como um certo comodismo? Não é mesmo? Na verdade, pela liberdade que a gente tem, a gente poderia fazer algo mais. Então, assim, eu tenho o privilégio de estar na igreja, mas a igreja, ela não é o lugar
só o lugar onde eu vou me alimentar, né? É o lugar onde eu vou adorar a Deus. E a gente tem o privilégio de fazer um devocional em casa, de fazer um grupo na escola ou na faculdade, para que a gente possa evangelizar as outras pessoas, porque a gente vive muitas vezes um cristianismo egoísta, porque assim, é para mim. Então eu vou lá orar, eu vou pedir por mim, pela minha família, pelos meus amigos, mas e as pessoas que não conhecem Jesus ainda? A gente tem essa liberdade de estender o convite da salvação para essas pessoas que ainda não conhecem. Mas a gente, às vezes, ou seja, por vergonha, ou porque não quer invadir a área do outro, ou porque a sociedade está toda virada, né, e a gente fica com receio, porque não, esse aqui ele não vai aceitar, não vai gostar. Então, a gente se sente constrangido muitas vezes. Porém, a gente ainda está dentro dessa liberdade, não sabe até quando. Por enquanto, somos livres. No Brasil tem liberdade de expressão, de consciência, liberdade de opinião, liberdade de religião e liberdade de imprensa. E em muitos países não há nenhum tipo de liberdade, nenhuma dessas que eu falei, muito menos de imprensa. Quando você chega em alguns países onde prevalece a ditadura, a imprensa pertence ao governo. Então, as informações elas não chegam até as pessoas. Na Coreia do Norte, por exemplo, ninguém sabe o que é o mundo, ninguém sabe o que a gente está vivendo, porque na mentalidade deles, o Kim Jong-un é uma espécie de Deus. Então, quem veio antes de Kim Jong-un é o pai, é o avô. Então, existem estátuas deles, né? E quem não reverencia essa estátua está indo contra a lei. Pode até ser preso se passar por uma estátua dessa e não reverenciar. A gente vê bastante disso na Bíblia, né? Eu estava vendo um vídeo até agora que você comentou lá da Coreia do Norte, de um brasileiro que conseguiu entrar lá para visitar. Ele é um cara que viaja a vários países. E aí ele estava comentando um pouco sobre como que é a situação lá para alguém que vem de fora, né? Então ele entra e ele é guiado com tipo um guia pessoal desde a entrada no país até a saída. Ele não pode fazer nada. Ele falou que tem posters, cartazes assim dentro do quarto do hotel com a foto do Kim Jong, sei lá dos que. Ele tem que assistir os programas da televisão que é disso. E eles não têm liberdade nenhuma, eles não têm liberdade para falar o que acontece. Porque se eles falarem o contexto do que ocorre lá, eles mesmos são castigados, né? São. E quando, por exemplo, algum jornalista consegue entrar para fazer alguma reportagem, tem esses guias turísticos, porque as pessoas não podem conhecer a realidade lá. Qual é a realidade lá? São campos de trabalho forçado. Então, se uma pessoa é pega com uma página da Bíblia, ou só de falar do nome de Jesus, essa pessoa vai para esse campo de trabalho forçado, e ali ela fica até ela morrer. É onde ela passa fome, e não é só a pessoa que cometeu o crime, entre aspas, é toda a família dela que vai para o campo de trabalho forçado e morre ali. E ninguém fica sabendo de nada. E como não tem quem vá para dar a notícia, né, a gente fica sabendo disso porque existem as pessoas que se infiltram na Coreia do Norte para pregar o evangelho, e sempre tem uma desculpa. Eu estou indo para trabalhar, ou eu vou abrir uma empresa. Essa pessoa sabe o perigo que ela está correndo, mas ela vai para pregar o evangelho e sabe que ali existe uma igreja escondida, uma igreja que ninguém sabe, ela está espalhada. Então, nesse campo de trabalho forçado, que na verdade é uma prisão, os cristãos se encontram no banheiro para orar. E aí, às vezes, a gente para e pensa na nossa liberdade, e a gente pode orar até na calçada, na rua, na praça, pode falar alto o nome de Jesus, a gente pode parar em qualquer lugar e fazer uma rodinha, tocar um violão e cantar um louvor. E às vezes as pessoas param ao redor, né? Muita gente acaba aceitando Jesus assim. Olha a oportunidade que a gente tem quando a gente começa a comparar com um país como a Coreia do Norte. Difícil, não é, galera? Ou vocês estão achando fácil? Não, é uma realidade muito complicada, na verdade. Se a gente para realmente ver o que acontece pelo mundo aí fora, na realidade cristã, a gente percebe realmente, como a Cris falou, que a gente está dando um pezinho ali para os fins dos tempos. Estamos no comecinho. Porque rola uma perseguição. É que a gente, aqui no Brasil, a gente não vê. Graças a Deus, a gente tem um país onde a gente é livre para adorar a Deus, para vir à igreja, para falar de Jesus para as pessoas.
Mas essa não é a realidade lá fora. Eu queria ouvir agora, Cris, na sua opinião, o adolescente em si, ele consegue ter um poder de influência na sociedade ou ele é só influenciado? Tanto na questão religiosa quanto culturalmente falando. Um adolescente bem resolvido, espiritualmente, que tem uma identidade definida, que é questionador quando olha para a sociedade e vê como que está tudo diferente do que a palavra fala, esse é um adolescente que pode influenciar muitas pessoas, pode influenciar uma sala de aula, pode influenciar uma família inteira, pode influenciar um amigo, mas desde que seja um cristão bem resolvido. Culturalmente, a mesma coisa. Por quê? É a hora que entra o confronto, é a hora que entra a sua coragem de falar de Jesus e não se envergonhar. Porque, infelizmente, dependendo de onde nós estamos, nós já somos minoria. A gente pode até falar, aqui nós somos a maioria. Então, pode vir alguém de fora aqui e facilmente a gente vai influenciar essa pessoa. Agora, quando a gente é 1 ou 2, numa sala de aula, por exemplo, numa faculdade, a tendência, né, quando a gente olha com os olhos humanos, é que as outras pessoas vão nos influenciar, mas depende da tua força. Porque o que temos em nós, que é o Espírito Santo de Deus, e que é Jesus, é muito mais forte do que quem está com todos eles. Então, se a gente tomar posse dessa força, desse poder de influência, é a gente que vai influenciar as pessoas. Porém, a gente precisa ser humilde para saber que o confronto vai chegar, que a gente vai sofrer e que está tudo bem, porque depois a gente tem o quartel aqui para se encontrar com os outros soldados e a gente vai curar a ferida. Porque eu não vou falar que é fácil, vai doer. Por que vai doer? Porque as pessoas elas vão desprezar o nosso jeito, elas vão querer nos ridicularizar. Pode ser pelo nosso modo de se vestir, que ao modo de se vestir do mundo é considerado muito decente, não é? A gente tem esse respeito com as pessoas, mas a gente, como cristãos, a gente não fere ninguém. A gente precisa tomar posse disso, que o nosso jeito de falar com amor é totalmente influenciável. A gente consegue influenciar as pessoas, mas tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que saber que Jesus está com você naquele momento. Não é fácil, mas eu garanto para vocês que é muito mais fácil fácil entre aspas, né? É muito mais provável que a gente, como cristão bem definido, vai influenciar uma sociedade do que a sociedade nos influenciar. É perigoso o que está acontecendo hoje. Infelizmente, a gente está vendo muitos jovens que frequentam a igreja, mas que não entendeu ainda o cristianismo, sendo influenciado pelas ideologias do mundo. Infelizmente está acontecendo. Mas eu acho que tudo isso é por falta de informação. É o que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade que vos libertará. Mas a gente precisa mergulhar nessa verdade. O que é conhecer a verdade? Eu conheço, eu estou na igreja, eu frequento a igreja, eu tenho a Bíblia, eu faço um devocional. Mas a questão é, você vive o Evangelho com todo o seu coração? Você daria a sua vida por Jesus? Quando a gente tiver coragem de dizer, eu daria a minha vida por Jesus, como a igreja perseguida nos ensina, aí é certeza que não é que a gente vai vencer, a gente já venceu no nome de Jesus. Amém? E é fácil falar, né? Agora, lógico, mas entra num contexto da igreja perseguida, naquela situação. Aí você teria coragem? Você entregaria a sua vida por Jesus? É uma outra situação. Eu falando aqui, sim. Mas e lá? Deve até um barulho lá, né? Para dar um clímax. É engraçado a gente falar desse negócio da influência, porque esses dias eu estava no Instagram, e no Instagram tem o Reels lá, aquele negócio vicioso que você não para de assistir, que é só os videozinhos. E aí eu estava passando, e aí apareceu um vídeo de um garoto, que ele ia no SBT cantar, acho. Quem conhece o J.A.? Levanta a mão aí. J.A., ele era um garotinho, ele era, na verdade, uma criança que ia lá no SBT, acho, cantar. SBT, né? Raul Gil.
Ele ia cantar e ele cantava músicas cristãs. Músicas, assim, bem conhecidas, né? Diga Não Cordeiro, essas coisas assim. E era um menino que tinha uma voz, né? Um dom de cantar. E eu estava vendo esses dias ele num podcast, um podcast LGBTQI, sei lá das quantas. E aí o cara perguntou assim, não, mas você era cristão. Como é que foi essa transformação aí? O que você é hoje? Aí ele fala, sou bissexual, sei lá das quantas. E aí ele falou, tá, mas como que chegou nisso? Aí ele falou, eu ia na igreja com os meus pais eram cristãos. E aí, só que na escola eu percebi que eu tinha uma liberdade que eu não tinha em casa. Que meus amigos, eles podiam ser o que eles quisessem, e eu não podia ser isso. E aí o cara pergunta assim, então foi seus amigos que te influenciaram? Foi meus amigos que me influenciaram a me conhecer. Eu me conhecer. Mas meus amigos que me influenciaram, que me deram a ideia. Tá, entendi. E aí ele falava assim, e como foi no seu contexto em casa? Foi difícil, meus pais eram cristãos, tá, enfim. Mas para você ver, como na verdade, às vezes, apesar de ter uma voz bonita, de cantar bem, e cantar músicas de adoração a Deus, como na verdade era apenas, estava soltando palavras pela boca, né? Mas ele não vivia isso. Aí é a questão de você realmente ser um jovem forte, firme na palavra. Porque a tentação, a influência do mundo, ela é muito forte. Eu tenho é coisa minha, tá? Não está na Bíblia, não está em nenhum lugar isso. Mas eu imagino que Satanás, diabo, ele tem uma salinha dele lá, a salinha do chefão. E aí eu imagino a sala dele assim com uma parede enorme, gigantesca. E aí lá em cima na parede tem pequenas fotos 3x4, aquela que você tira para pôr em passaporte e tal. Só que fica lá em cima, ele nem vê. Essas são as pessoas que já é dele, ele não precisa se importar com aquelas. Mas conforme a parede vai baixando, a foto da pessoa vai ficando maior. Por quê? Porque essas são as pessoas que ele mais quer. São as pessoas que têm mais influência. As pessoas que levam outros para a igreja, que influenciam a sociedade. Galera da igreja perseguida. Eu imagino que essa foto fica bem grande, assim, bem na cara dele, porque ele fala assim, é esse que eu quero catar. Esse daí que eu vou pegar. Então é o alvo. Então você está dando ouvidos a quem? Ao mundo? Ou você está sendo a voz da influência? Essa é uma questão para a gente pensar hoje. Falando já nisso, né? Como você acha que um adolescente ele pode se manter firme hoje no mundo? Na escola, nas amizades seculares? Porque com as amizades da igreja é fácil, todo mundo é crente. Agora e nas amizades seculares, no mundo aí fora? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o adolescente tem que conhecer a palavra. Porque quando você conhece o que é verdadeiro, você conhece o caminho certo, você não vai ser influenciado para outros caminhos, como essas pessoas que a gente está comentando, né, que são visadas porque eram muito conhecidas, né? A gente tem outros exemplos também, né? A Priscila Alcântara. Então, assim, o engraçado é que o discurso deles agora é o mesmo. Parece que tem tudo preparado já. É uma armadilha onde tem tudo já preparado pelo inimigo. Então, o que eles falam? Que a igreja controlava a mentalidade deles. Então, se a gente não conhecer a palavra e a gente ouvir o discurso deles hoje, e você vai falar assim, nossa, eles estavam na igreja, então eles estavam sendo pressionados, forçados a acreditar nisso. Olha que coisa do inimigo, né? Porque a Bíblia fala assim, conheceis a palavra e a palavra vos libertará. E eles acham que estão sendo libertos por não estarem ouvindo a palavra. Olha como o inimigo, ele troca manipula, exatamente. É perigoso isso, porque agora os jovens acabam ouvindo o que eles estão falando e muitos que não conhecem a palavra podem achar certo, porque tudo ficou muito relativo agora, né? Então, assim, o que é liberdade? Liberdade é eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e ser o que eu quero? Ou liberdade
é eu fazer o que eu tenho que fazer, mesmo quando eu não tenho vontade. Já pararam para pensar nisso? Por quê? A pessoa, por exemplo, fala assim, não, eu posso fazer o que eu quiser, então eu posso experimentar drogas, eu quero ver como é que é esse mundo. Então, assim, eu tenho liberdade de fumar maconha, de fumar crack, eu tenho essa liberdade. Né? De fato, no mundo, a gente tem mesmo essa liberdade. Porém, a palavra diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a gente precisa se atentar a isso. Porque ser livre, na verdade, é eu seguir o propósito de Deus, tendo a liberdade de dizer não aos convites do mundo. Isso é liberdade. Então, se eu consigo negar fazer parte de um grupo desse que usa droga, eu sou livre para dizer não. Agora, a pessoa que acha que tem liberdade de entrar numa roda e usar droga, ela é escrava da droga. E aí o discurso é sempre o mesmo. Quando eu quiser, eu paro. Então, eu estou bebendo, porque eu estou curtindo, eu quero me sentir assim, meio entorpecido, eu quero conhecer a noite. E a gente pensa que isso é liberdade. Quando eu quiser, eu paro, eu só estou experimentando, é um tempo da minha vida. Né? Além do risco que está correndo com isso, né? Mas é um tempo da minha vida. Tenta parar para ver. Então, assim, é esse o poder do vício, que a gente pensa que não é um vício, mas é. Então, a gente pensa que é livre, mas a gente é escravo. E a liberdade maior é poder dizer não. Engraçado ela falando isso, porque é o que a gente está falando, o inimigo ele troca as coisas, o contexto. Ele é muito esperto, bem mais esperto que nós. Mas olha que engraçado. Na verdade, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente entra numa prisão. Para sair dessa prisão é hiper difícil. Vou dar um exemplo. Vai alguém de nós, a galerinha da escola chama para beber, chama para fumar. Aí você vai a primeira vez. Aí você vai indo. Você entra no contexto, você está aprisionado. Se você sai, essa galera vai continuar tua amiga? Vai? Não, por quê? Porque você está liberto, eles estão presos. Eu ia entrar numa coisa agora, mas eu vou entrar depois. Mas, enfim. Antes da gente entrar no último tópico lá, Cris, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como jornalista do GIME, do Portas Abertas, e o que te moveu a trabalhar nesse contexto cristão, ou, eu não sei como é que funciona o trabalho de um jornalista muito bem, desculpa por isso, mas nas publicações, nos escritos, e por que você teve esse desejo de entrar nisso? Na Portas Abertas foi um convite. Né? Eu recebi um convite, me surpreendi, porque, assim, lá na Portas Abertas você precisa falar o inglês fluente. Né? E eu não falo até hoje. E foi engraçado que foi um plano de Deus na minha vida. Foi muito claro isso, porque quando eu passei pela entrevista e tinha que trabalhar presencial. E como os filhos eram pequenos, né, e a gente tem que levar para a escola, tem que dar almoço, né, e eu quis ser mãe para cuidar dos meus filhos, não para, né, para deixar na creche, nada disso. Então, e eu expliquei que minha situação era meio complicada, que eu não podia estar presencial lá. Então, quando eu virei as costas e fui embora, eu tinha certeza que eu não ia passar na entrevista, que eles não iam me selecionar. Mas eu não sei o que aconteceu lá. Era o secretário da Portas Abertas no Brasil, né? E foi com ele que eu passei por essa entrevista. E aí eu achei engraçado que no outro dia ele me chamou. E, você foi aprovada, você vai trabalhar com a gente, pode trabalhar home office, você vem aqui só nas reuniões, né, de pauta, nas orações, nos devocionais. E aí eu comecei a trabalhar na Portas Abertas e foi realmente um propósito de Deus. E eu posso falar, assim, com toda a convicção, que trabalhar na Portas Abertas me mudou. E mudou a minha visão de cristianismo, mudou a minha cosmovisão. Foi lá na Portas Abertas que eu percebi que eu vivia um cristianismo raso. Por quê? Quando você começa a conhecer a igreja perseguida e você sabe o que os cristãos perseguidos, o preço que eles pagam para poder seguir a palavra de Deus, é tão chocante, é tão impactante, que eu fiquei com vergonha. Vergonha do jeito que eu era crente. E a partir daí se tornou uma missão.
porque eu achei assim, seria egoísmo demais eu guardar isso para mim. Eu queria que todo mundo sentisse o que eu sinto quando eu falo de cristianismo, porque é aquele lance, a gente nunca sabe se chegar essa hora e alguém te pedir a vida, será que você daria a vida para Jesus? Eu peço todo o tempo isso para Deus, Senhor, se a perseguição chegar aqui, eu quero te dar a minha vida, né? Mas enquanto não vem essa proposta, enquanto não vem a perseguição, eu quero dar a minha vida pelo reino. Então, assim, eu quero gastar a minha vida fazendo o que eu estou fazendo hoje, fazendo o que eu fiz hoje de manhã. Eu quero estar na igreja, porque enquanto tem um monte de gente reclamando que é chato ir para a igreja, como se fosse uma rotina, eu vejo como um privilégio. E, assim, a liberdade que a gente tem é outro privilégio. Então, assim, eu sou muito grata. A Portas Abertas me ensinou a ter gratidão pelo que Jesus fez por mim. E hoje eu não consigo agir de maneira diferente. Eu preciso transbordar. Eu preciso repartir o que eu aprendi, o que eu sinto, o que eu leio, o que eu escrevo. Eu não consigo guardar para mim. Eu me sinto egoísta se eu faço isso hoje. Então, essa é a minha história na Portas Abertas, né? Agora, de conversão, eu também gostaria de falar como aconteceu, porque eu me converti. Nada a ver. Eu me converti trabalhando. Quando eu tinha 15 anos, os meus pais se converteram quando eu tinha 12. Né? Meu pai e minha mãe, eles viveram um milagre. A gente sofreu um acidente, minha mãe estava grávida e ela perdeu a bebê. Com 7 meses, a bebê morreu na barriga. Né? E aí minha mãe teve que fazer fórceps, né? Perdeu a bebê e minha mãe e meu pai fizeram um voto para Deus. Se minha mãe engravidasse novamente, tivessem um filho saudável, então meu pai daria a vida para Jesus. Foi assim que minha família se converteu. E eu, dentro desse contexto, eu tinha 12 anos, não entendia muita coisa, mas eu não participava muito disso. Quem se converteu foram eles, eu não. Mas aí eu também fui para a igreja, porque aí eles queriam que a gente também fosse, eu, meu irmão. E eu fui para a igreja e, meio forçada, eu aceitei Jesus, quando eu tinha 15 anos. Sabe aquela coisa? Quem aceita Jesus? Hoje você tem oportunidade. Aí ficavam os jovens, vai. Aí chegou um dia que eu fui lá e aceitei Jesus. Eu aceitei com todo o meu coração. Mas eu não entendi muito o contexto da igreja e eu permaneci por menos de um ano. E eu fui conhecer o mundo. Eu não permaneci, não fiquei na igreja, mas eu falo que eu fiquei no útero durante 15 anos, porque realmente eu fui aceitar Jesus de verdade, me converti quando eu tinha 30, quando eu já estava casada e já era mãe. Dos 15 aos 30, eu costumava dizer que era perda de tempo, né? Eu perdi meu tempo, né? 15 anos, mas não, porque Deus, quando Ele conhece seu coração, Ele usa tudo na sua vida para o bem. Então, hoje eu posso testemunhar. Hoje eu posso falar para vocês, por exemplo, que não vale a pena a vida de balada, porque você vai voltar para casa mais vazio do que você saiu. Que não vale a pena a bebida, que não vale a pena drogas. Eu cheguei, no máximo, até a bebida e cigarro, mas não cheguei a usar droga. Mas eu posso falar para vocês que quando vocês têm Jesus no coração, Ele protege a gente em todo o tempo. Eu sempre vou me lembrar do dia que me ofereceram maconha. E isso é tão fácil, gente. É tão fácil, você não precisa estar num lugar, numa roda que tem um monte de gente que não presta, não, viu? Porque eu estava trabalhando, com 15 anos eu já trabalhava, foi num ambiente de escritório, e a menina que fumava maconha falou assim, eu queria ver como que você ia ficar muito doida, porque a gente vivia rindo. E eu pensava, nossa, tem que fumar maconha para dar risada, porque eu já dou risada à toa, né? E precisa disso. E ela insistiu tanto que na hora do almoço a gente foi. E ela levou lá o cigarrinho dela, quando ela estava lá enrolando, quando ela colocou assim para eu pegar o cigarro, para eu experimentar, meu dedo não fechou. O meu dedo não fechava, e eu não sabia o que acontecia, e eu não consegui pegar. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa estranha. Aí eu afastei minha mão e falei assim, eu não vou fumar. Ela, você é muito babaca, não acredito que eu trouxe por causa de você, e você não vai fumar. E a gente recebe, é uma pressão muito grande. Essa menina nunca mais olhou na minha cara, resumindo. O clima no trabalho ficou terrível, né? Então, eu me senti muito solitária. E isso marcou muito a minha vida. Por quê? Muitas vezes, né, o jovem não está na igreja, mas ele já tem Jesus no coração dele. A gente tem que ter essa percepção, porque a gente pode ter amigos assim, amigos que sentem a presença de Deus na vida, amigos que são protegidos por Jesus, mas que ainda não estão nesse ambiente que a gente está vivendo na igreja. É tão importante
a igreja é um privilégio tão grande e cada um de vocês que está aqui, vocês não têm ideia da preciosidade que é e do valor que é vocês estarem aqui. Não tem ideia. Só se vocês olharem para o mundo e ver como a juventude está destruída. Quando a gente der uma olhada para o mundo e a gente voltar para a igreja, a gente só vai conseguir ajoelhar, chorar e agradecer a Deus. E eu estar aqui diante de vocês hoje, para mim é um privilégio, uma emoção tão grande, porque assim, na idade de vocês, voltando no tempo, eu gostaria de ter ficado, eu gostaria de ter permanecido, porque eu teria aproveitado muito mais, eu teria conhecido a palavra muito mais, e vocês têm essa oportunidade. Então, assim, o que eu peço para vocês, façam por mim, façam o que eu não consegui fazer, porque vocês estão aqui hoje, e é um mega presente de Deus. Para a gente já encerrar por causa do tempo, eu só queria lembrar rapidinho de um... A gente estava falando aqui, eu gosto muito da passagem do livro de Daniel. E nesse contexto que a gente estava falando, tal, eu lembro da história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, quando eles foram lá levados para Babilônia lá, tal, pelo rei na época. E naquele contexto, a Babilônia, um rei, eles queriam que esses jovens se tornassem parte deles, adorassem o Deus deles, fossem deles. E aí, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles tomam uma posição de não fazer o que eles pediam. E eles foram abençoados por causa disso. Eles foram mais inteligentes do que todos. Deus deu mais inteligência, Deus deu mais sabedoria, Deus deu mais riquezas. E o inimigo tentava eles a todo momento. Lá em Sadraque, Mesaque e Abednego, teve certo momento que era obrigatório a adorar uma estátua lá do Deus ou do rei, sei lá, enfim. E ele falou assim, ó, todo mundo tem que se curvar nessa estátua e tal. Eles falaram, não, a gente não se curva. Ah, você não se curva? Então vocês vão morrer. E é engraçado que a Babilônia, para quem não sabe, ela é citada até o livro de Apocalipse, quando fala assim sobre a grande Babilônia. Por quê? Pelo tanto de coisa que acontecia naquele lugar. A heresia, a adoração aos outros deuses, era muita coisa, né? Igual é o símbolo do mundo. É o símbolo do mundo. Babilônia era o símbolo do mundo, assim como Sodoma e Gomorra e tal. E eles falam assim, não, todo mundo tem que se curvar. E eles falam assim, a gente não. A gente só se curva a um Deus. E aí eles são jogados à fornalha, eles são levados à morte. No que seria, na verdade, a cruz lá com Jesus, ou sei lá, hoje morrer por uma arma. Na época era uma fornalha de fogo ardente que se você chegasse a um pouquinho perto, você morria. Eu só não, então a gente vai morrer. E se meu Deus não me salvar enquanto eu estiver na fornalha, mesmo assim eu morro. E eu não me curvo a essa estátua. E aí eles vão, e aí vem o quarto na fornalha, né? Que seria no caso de Jesus. Esquentaram 7 vezes mais, ninguém morreu queimado. E Jesus deu a porta de saída, não deixou que eles fossem queimados. Assim como Daniel lá na cova dos leões, mesma situação. Tem que se curvar, não pode adorar outros deuses sem ser o rei. E Daniel não estava nem aí, continuava orando 3 vezes por dia. Foi levado à cova. E mais uma vez Deus desafiado, né? Ora para o teu Deus te livrar da boca do leão, então. E quando abrem a cova novamente, sai Daniel lá, totalmente vivo. E aí mais uma vez o rei fala, todos adorem o Deus de Daniel. Então para a gente ver que a perseguição não é só de agora, né? Não, e para você ver como eles na época lá, que eles decidiram não comer nada, quando eles foram levados para a Babilônia, eles eram adolescentes. Não eram quarentão, eram adolescentes. Então eles tomaram uma posição com a idade de vocês, mais ou menos. Para você ver quão fortes vocês podem ser. E como o contexto de vocês influencia no seu futuro, mas também no futuro da sociedade. Eu queria pedir para a Cris, uma mulher inteligente, vivida, que entende bastante sobre isso. Eu queria que você desse um conselho para esses adolescentes, de tudo que a gente conversou aqui. Bom,
Eu diria, em primeiro lugar, né, quem tem ouvidos, ouça. É o que fala lá no livro de Apocalipse, né, naquelas 7 cartas escritas para as igrejas de Apocalipse. E ali tinha vários conselhos, né? E a gente vive hoje um tempo que a gente tem um pouquinho de cada igreja dali, né? Um pouquinho de Laodiceia, um pouquinho de Filadélfia, enfim. E a gente vê que Jesus deu vários alertas, vários avisos, né? Para que a gente não fosse morno na fé, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca porque você não é nem quente, porque você não é nem frio. Então, assim, aqueles alertas servem para nós no dia de hoje. Por isso que eu falo, quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção no tempo que a gente está vivendo. Será que a gente tem todo esse tempo mesmo? Será que dá tempo da gente pensar se a gente vai levar a sério ou não o cristianismo? Por quê? Eu acredito que a gente está bem no finalzinho das dores de parto, que é aquele tempo que Jesus especificou. Então, nas dores de parto, a gente vê que todos os sinais vão acontecer. Às vezes as pessoas falam assim, mas terremoto sempre existiu, como pode ser um sinal? Jesus foi muito claro, o sinal é você entender, né, aquele sinal como dores de parto. O que vai acontecer? Vai ser cada vez mais frequente, o espaço de tempo vai ser mais curto e vai ser muito mais forte. Exatamente o que a gente está vendo. Sempre existiu terremoto, desde o século I. Só que agora a gente vê que quando vem a onda de terremoto, terremoto acontece 3 vezes, como aconteceu no Afeganistão, em questão de 10 em 10 dias, por exemplo. É bem semelhante a dores de parto. As pandemias, as guerras. Pandemia, as guerras é um sinal muito evidente, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas assim, parece que a gente está prestes a viver uma terceira guerra mundial, principalmente depois que Israel foi atacado por um grupo terrorista chamado Hamas, e fica todo mundo falando, mas os palestinos, mas não se trata de palestino. Não se trata de defender a Palestina. E é engraçado, né? Como é sempre ali em Israel, né? Sempre ali em Israel. Envolve ali, né? Israel é o nosso relógio, né? A gente tem que estar de olho em Israel. Então, e agora, mais recente, né? Israel atacou o Irã, porque o Irã atacou Israel. Se a gente parar para pensar nesse contexto, quem está por trás do Irã? Quem vai defender o Irã se tiver uma guerra? E quem vai defender Israel? Estados Unidos vai defender Israel? Quem vai defender o Irã? Rússia, China, a gente está falando de superpotências, por isso que a gente fala que os especialistas estão dizendo que é bem possível que aconteça uma terceira guerra mundial, se Deus permitir. Se estiver chegando esse tempo, é o que a gente vai viver. Então, está muito claro os sinais do fim. Então, prestem atenção aos sinais. Tudo está muito acelerado. Falsos profetas, falsos mestres, o amor das pessoas esfriando cada vez mais, a violência aumentando, fome aumentando, terremotos. E que mais que falta? A palavra ser pregada no mundo todo. E em quantos idiomas faltam ainda traduzir a Bíblia? Não falta muito, porque os tradutores estão dando a vida por isso. Então, a gente está chegando nesse tempo. O que eu diria é, posicionem-se, porque a guerra está chegando, né, uma terceira guerra, mas a nossa guerra espiritual já acontece há muito tempo. E se a gente se posicionar, nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. A galera do louvor e dos avisos já podem subir. Eu queria fazer uma oração. Fica de pé já no seu lugar. Eu ia fazer um apelo, mas não vai dar tempo de fazer o apelo. Mas eu ia entrar num agora, então... Vocês entenderam o contexto de tudo que a gente falou aqui agora? Sim ou não? Eu queria fazer uma oração. Vai ser simples. Bota a mão no seu coração. E a gente vai falar, primeiro, pedir para que Deus cuide e guarde daqueles que estão pelo mundo. E de nós também. Das nossas famílias, mas daqueles nossos irmãos na fé que estão pelo mundo pregando a palavra. E também para que que a gente possa criar uma mentalidade de cristão que se move, de cristão que prega a palavra, não um cristão morno, cristão quente na fé, que ferve por Jesus, cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração rapidinho. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos aqui em Tua presença. Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida da Cris, Senhor, que tem tanto conteúdo para nos passar, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui presente, Deus. Pai, eu peço a Ti agora, Pai, que o Senhor possa estar junto conosco, Pai, junto com nossas famílias, Pai.
junto com nossos irmãos das fés, Senhor, os missionários, Pai, aqueles que estão pelo mundo, Pai, aqueles que são perseguidos, Senhor, naqueles cantos do mundo, Senhor, onde, Pai, estão escondidos, Senhor, eu peço a Ti por uma proteção e guarda, Pai, protege, Senhor, com o Teu sangue, guarda, Pai, coloque Teus anjos ao redor deles, Senhor, que o Senhor possa estar guardando cada um, Senhor, protege, Senhor, livra de todo mal, Senhor, esconda-os, Pai, para que eles possam proclamar Teu Evangelho cada vez mais, Senhor, que eles sejam firmes na fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, protege e esteja com cada um deles, Pai. Encha eles com o Teu Espírito Santo, encha eles de ousadia e de coragem, Senhor. Também peço a Ti pela nossa vida, Senhor. Que cada dia que passe, Pai, nós sejamos mais corajosos, Pai. Nós tenhamos mais ousadia, Senhor. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Cobre-nos, Pai, com o Teu sangue, Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor. E que a gente possa espalhar Teu amor, Senhor. Que a gente possa espalhar Teu Evangelho, Senhor. Que a gente não seja frio, Senhor. Que a gente não seja morno, mas que a gente seja quente na fé, Senhor. Que a gente não seja qualquer um, mas que a gente seja como, Pai, aqueles da Bíblia, nossos irmãos, Senhor. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Paulo, Senhor, Pedro, João, Tiago, Mateus, Pai, Moisés, Davi. Que a gente seja firme, Pai, com os pés, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor. Pessoas, homens e mulheres segundo o Teu coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. É assim que eu oro e também entrego esse culto em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Amém, amém. Uma salva de palmas para aqui. Meus irmãos, eu queria aproveitar a oportunidade e eu queria fazer um pedido de oração pela igreja perseguida. E eu queria ser voz da igreja perseguida nessa tarde e dizer exatamente o que eles pedem para a gente orar. Eles não pedem para a gente falar para Deus, Senhor, livra eles da perseguição. Não é isso que eles pedem. Eles pedem, Senhor, nos dá força para que a gente não negue o Teu nome diante da perseguição. Porque para eles, não é a vida deles que tem valor, mas é eles não negarem o nome de Jesus. Então, quando vocês orarem pelos cristãos perseguidos, que são nossos irmãos ao redor do mundo, orem assim, Senhor, dá força e ousadia para eles, para que eles não neguem o Teu nome, mesmo na hora da morte, que eles sigam até o fim, para que eles possam entrar no reino com Jesus. Amém?